Cá estou eu novamente para dar continuidade a falar sobre a cultura do céu. Cultura do céu. Deus, ele tocou em mim e na minha esposa, a pastora Eliane, para nós nos reservarmos durante um tempo de busca, um tempo de rendição. Gera em mim, eu já sou uma pessoa muito sensível, gera em mim uma sensibilidade, estar mais próximo de Deus, é muito gostoso. De você levantar na madrugada e próprio Deus, ele vai lá e te desperta, né? Que eu creio que seja um despertar de Deus. E você começa a buscar a Deus, começa a mergulhar. Não é porque somos melhores, não. Eu creio assim, que é porque nós somos os mais necessitados. Nós necessitamos de estar mais próximo. Necessitamos de estar bem perto de Deus porque somos liderança. E a gente começa a olhar para a responsabilidade e ver em nós uma exigência do ofício qual Deus nos chamou para estar. Glória a Deus, aleluia. E eu fico feliz. A cultura do céu é essa coisa gostosa, é esse envolvimento com Deus, esse envolvimento com o espiritual, sabe, que gera sensibilidade na nossa alma. É muito gostoso, é muito bom, e começa a trabalhar dentro de nós, começa a mexer dentro de nós, e começa a tirar, purgar, sabe, de dentro de nós aquilo que não se harmoniza com a Bíblia, não se harmoniza com a vontade de Deus. É muito gostoso. Os nossos pensamentos, eles começam a serem trabalhados para pensarmos segundo o que diz a Bíblia Sagrada. Deus disse: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, os pensamentos de vocês não são os meus. E nós precisamos pensar como Deus, é a cultura do céu. Os meus planos não são os planos de vocês, nós precisamos planejar segundo o céu. Isso é viver a cultura do céu. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Filipenses, lá na igreja de Filipos, sabe? E eu amo esse texto, no capítulo número 3, ele fala, ele descreve, que eu creio que a gente vai estar falando isso hoje à noite, capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, mas eu quero pegar do versículo 12, é o meu texto, eu amo esse texto. Quando Paulo, depois que ele descreve aqui no capítulo 3 todo o contexto anterior, quando chega no versículo número 12, ele disse: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele disse: olha, eu estou exortando vocês aqui, dizendo como eu era, falando o meu testemunho. Isso aqui é um forte material, um rico material para discipulado, porque no discipulado você começa contando a sua história, e o apóstolo Paulo, ele conta a história dele aqui, ele fala quem ele era, ele diz: olha, eu tenho tudo para ser um homem exaltado, eu tenho tudo, eu tenho qualidades, porque a minha vida era assim. Eu era um cara muito zeloso, eu era um cara que perseguia a igreja pelo zelo que eu tinha por ser judeu. Eu era fariseu. E ele vai falando, descrevendo aqui a sua história, o seu testemunho. E ele diz assim: olha, eu estou fazendo isso, não é porque eu já alcancei a perfeição, não, de forma alguma, mas eu estou correndo, eu estou querendo. É como se ele dissesse: todas as minhas atitudes, todos os meus procedimentos, é buscando essa perfeição. Eu estou buscando, porque eu sei quem eu era, e eu sei o que está proposto para mim pelo próprio Deus. Deus disse: olha, seja santo porque eu sou santo, então eu estou correndo atrás dessa santidade. Jesus, ele diz lá em Mateus 5, ele: seja perfeito como perfeito é o vosso Pai, então eu estou correndo. Só que ele diz assim no versículo número 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, ou seja, eu não alcancei ainda a perfeição, mas uma coisa eu faço, irmãos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo.
Então ele disse assim: olha, eu não alcancei a perfeição, mas eu descobri o segredo de nós chegarmos lá. Primeiro é não desistir. Nós precisamos estar sempre buscando, porque o ápice da nossa perfeição vai ser quando Cristo vier. Enquanto Ele não vier, nós precisamos estar correndo. Tem um alvo para nós, vamos estar correndo. E Ele diz: olha, para que eu corra em busca da perfeição proposta para mim pelo próprio Deus, assim como Cristo relata em Mateus capítulo 5, então Ele diz: olha, para que eu corra, é preciso que eu esqueça o passado. Eu tenho que me desvencilhar do passado. Ou seja, o passado me deixaram marcas. O passado lançou âncoras sobre mim. O passado me amarrou. E ele disse: eu preciso esquecer. Se você olhar todo o contexto do capítulo 3, vamos estudar hoje à noite no nosso culto de doutrina. Ele disse: se você olhar o meu passado, você vê que era um homem preso na vaidade, né? Eu era um cara muito vaidoso, porque eu persegui a igreja, porque eu imaginava que eu era um cara altamente zeloso. Ele disse: mas eu preciso esquecer. Ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço. Na proporção que eu vou esquecendo, eu vou avançando. E eu tenho que entender o seguinte, que eu esqueci na proporção que eu avancei. Aí eu começo a entender: poxa, realmente eu já avancei muito. Por quê? Porque o passado não tem mais influência no meu presente. Pensa nisso. Isso é cultura do céu.